Chegamos no ar mais uma vez com o seu programa Cântico de Sião, ou seja, com o nosso programa Cântico de Sião. Esse é um programa que tem a oportunidade de trazer até vocês a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra falada e a palavra testemunhada, porque Jesus Cristo nos diz no livro de São João 18:37 que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, Ele próprio deu testemunho de si próprio. Porque Deus quer que nós testemunhamos, porque o inimigo não quer que nós testemunhamos. Porque quando nós testemunhamos, nós vemos as bênçãos de Deus caírem sobre nossas vidas. E agora nós iniciamos esse programa a todos os irmãos que falam a nossa língua portuguesa, aos irmãos cabo-verdianos, aos irmãos brasileiros, aos irmãos portugueses. Nós queremos dizer a todos vocês um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, independentemente da hora que esse programa chegar ao seu lar, que você seja abençoado com um bom dia que vem da parte de Deus. E a paz do Senhor a todos os irmãos. A todos os nossos irmãos que falam espanhol, que Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para falar a palavra de Deus, de Jesus Cristo, que é lo Hijo de Deus. Aleluia. Deus lhe bendiga, irmãos. All American people speaking, we'd like to let you know that God bless you, and that we love you, and that Jesus loves you too. So be with us until the end of this program. Hallelujah. Esteja conosco até o final desse programa, porque Deus tem uma bênção para você. Eu gostaria de ler para vocês em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu tenho hoje um testemunho muito maravilhoso da parte de Deus para contar a todos vocês. Um testemunho real, um testemunho verdadeiro da minha vida, como foi a minha conversão ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós começamos aqui agora no livro de Apocalipse, o livro da revelação, que muita gente fala que o Apocalipse é o livro mais complicado da Bíblia. E realmente não é porque ele é complicado, é porque ele é difícil de se entender. Temos que estar no Espírito de Deus para entender este livro. Então, nós iremos ler aqui que diz assim, a visão de Jesus glorificado. Foi quando João viu a Jesus glorificado. E eu louvo ao Senhor, porque eu também vi esse Jesus glorificado. E eu vou contar para vocês agora como é que foi. E eu era uma criança, então não tinha como ser mentira, porque geralmente as crianças não mentem. Mas foi realmente algo verdadeiro que Deus se apresentou a mim. E como foi que eu aceitei a Jesus? Eu sei que Deus já tinha um chamado na minha vida. E por isso Ele fez e veio e se apresentou a mim, porque era um chamado especial. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora nós lemos aqui no versículo 9, que diz, eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Vejam bem, do testemunho. Eu estou aqui hoje testemunhando. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande como voz de trombeta, dizendo, que vezes escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talhares, cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, de bronze, polido, como refinado numa fornalha, voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía seus pés como morto, porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. Aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, quando João viu isso aqui, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando com ele. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que João está dando aqui um testemunho de Jesus Cristo, aleluia. E hoje, nesta tarde, eu quero dar o meu testemunho para vocês, na qual veio da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era criança, eu tinha apenas 7 anos de idade. Vejam bem, prestem bem atenção. Um certo dia, nós estávamos indo a um lugar a tomar banho num rio, que era o costume de todos os dias, às 5 da tarde, 4h30, 5 horas, a gente estava indo tomar banho nesse rio.
E a minha irmã e várias outras pessoas foram conosco. E naquela tarde, quando chegamos ali, aleluia, caminhando naquele caminhozinho, naquele trilhozinho pequeno, quando eu levantei meus olhos aos céus, aleluia, eu pude ver, aleluia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, entre nuvens. Aquelas nuvens resplandecentes que parecia o sol, quando brilha, Machuri canta Lamanaia, na sua força, aleluia. E ali aquelas nuvens, como se fosse uma luz que se resplandecia por dentro, que iluminava aquelas nuvens brancas. Eu vi ali o rosto de Cristo estampado entre nuvens, aleluia, glória a Jesus. E ali, meus amados irmãos, aquele rosto tão lindo, tão sereno, tão maravilhoso. Aqueles cabelos loiros, lindos, cacheados, partidos no meio, assim. Aquele rosto, aquele semblante que não tenho palavras humanas para explicar para vocês aquele rosto tão lindo, tão maravilhoso e tão sereno. E ali, eu olhando para aquela visão que eu estava vendo ali nos céus, eu comecei a gritar de alegria. E eu contava para minha irmã e para aquele pessoal que estavam ali ao meu redor. E eles diziam que era minha mentira. E eu fiquei ali como levantada do chão, porque era um poder muito grande de Deus, aleluia. Mas quem estava em volta de mim não percebia. Quem estava em volta de mim não sentia. Mas eu podia ver a glória de Deus estampada no rosto de Jesus Cristo, como diz esse capítulo aqui que nós terminamos de ler, aleluia. Glória a Jesus. Aí, subitamente, meus amados irmãos, aquela pessoa que era Jesus ali entre nuvens, quando eu olho novamente, eu vejo as suas mãos assim, levantadas, e no meio das suas mãos tinha sangue ali escorrendo, Aramachuri canta Lamanaia, daquelas mãos lindas, aquelas mãos maravilhosas, aleluia, escorrendo aquele sangue naquelas mãos. E eu comecei a chorar, e eu comecei a dizer para aquele povo que estava em volta de mim, com apenas 7 anos de idade que eu tinha, e eu falava, gente, olhem para os céus, eu estou vendo Jesus, aleluia. E ali a minha irmã me deu ali até uns puxão, me deu ali umas tapas em mim, porque dizia que eu estava mentindo, mas eu não estava mentindo, eu estava vendo ali a visão do Filho de Deus, aleluia. Jesus estava se apresentando para mim, aleluia, com o seu rosto resplandecente em glória, aleluia, glória a Deus, aleluias. E ali, meus amados irmãos, quanto mais eu olhava para aquela imagem, aquela pessoa no céu, mais eu me sentia diferente, mais eu sentia emocionada, mas eu sentia meus pés alto do chão. Eu não podia controlar, aleluia, a minha emoção de tão grande que era o poder de Deus sobre a minha vida. E ali, de repente, quando eu olho novamente, falando para minha irmã, falando para aquele pessoal, eu dizia, olhe, eu estou vendo Jesus. Olhe lá Jesus nas nuvens, aquelas nuvens brancas resplandecentes. E ali, Alemachuri anda Lamanaia. Recanto, Nemachuri canta Lamanaia. De repente eu olho, quando eu olho, Jesus, aleluia, bate os seus olhos dentro dos meus olhos, aleluia. E era como se ele dissesse, filha, eu tenho um chamado para ti. Ele me explicava, porque o olhar de Jesus, quando entra dentro dos seus olhos, aleluia, a sua vida transforma-se. Aquele momento a minha vida mudou-se para outra vida, diferente, aleluia. E ele olhou dentro dos meus olhos, aqueles olhos lindos, aqueles olhos azuis, a coisa mais linda, aleluia. Aqueles olhos serenos e meigos entraram dentro de mim e me transmitiu paz, aleluia, glória a Deus. Tem até um hino que diz, meus irmãos, foi um minuto só o seu olhar. E eu gostaria de cantar ele rapidinho para vocês, explicando como foi o olhar de Jesus. E diz assim esse hino. Uma luz brilhou em meu caminho, quando eu estava tão triste e sozinho. Foi seu divino olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só o seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só.
Foi um minuto só o seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou, aleluia. Foi um minuto só o seu olhar. E foi somente um minuto, meus amados irmãos, para a minha vida mudar. Porque desde criança, desde quando eu era criança, 2 anos, 1 ano e meio de idade, eu já saía nas telas de teatro, porque o meu pai era um diretor de teatro. E eu já saía nas telas de teatro. Meu pai tinha uma vontade muito grande que eu fosse uma atriz de televisão. E ali eu saía nas telas cantando, falando. Eu já era uma pessoa que não tive infância, na realidade, porque eu vivia ali naquele mundo que o meu pai queria que eu ficasse. Meu pai era um homem muito rico, um homem que tinha muito dinheiro, um homem muito valente também. E ele sempre nos colocava na trilha, e ele sempre dizia: eu quero que a minha filha seja uma grande atriz um dia. Então ele estava me ensinando de pequena. Então, como ele tinha possibilidades financeiras, ele podia me educar naquele caminho que ele queria. E eu fui ali crescendo e pegando aquele sonho do meu pai que ele tinha para mim. E a minha vontade também era ser uma atriz de televisão. Mas Jesus mudou a minha vida, aleluia. Aos 7 anos de idade, Jesus não usou ninguém para falar comigo. Jesus não usou uma pessoa carnal para falar comigo, mas Ele próprio se manifestou nos céus de braços abertos, de mãos abertas, com aquelas mãos sangrentas, com aqueles olhos lindos de amor, aqueles olhos serenos que transmitiam, aleluia, paz, aqueles olhos que transmitiam, aleluia, fé, aqueles olhos que transmitiam, oh, aleluia, serenidade, aleluia. E aquele olhar me transformou. Aquele olhar, meus amados irmãos, transformou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Ele pode também transformar a sua vida. Ele pode se manifestar para você de uma maneira toda especial. Porque Jesus se manifestou para mim de uma maneira especial. E a partir daquele momento, meus amados irmãos, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu fiquei ali toda estranha quando nós chegamos naquele rio. Eu não queria mais fazer nada, eu não queria tomar banho, eu só queria publicar aquilo que eu tinha visto. Eu queria falar aquilo que eu tinha visto. Eu queria ir embora, mas a minha irmã continuava me sujigando e dizendo que eu estava mentindo. E ali ela dizia: vai brincar com as outras crianças, vai banhar. E eu dizia: não, eu não quero. Eu me sentei na areia daquele local e comecei a olhar novamente para os céus. E eu vi aquela imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, dentro estampada na minha vida, aleluia. E ali chegou o momento que nós fomos para casa. Chegando em casa, aleluia, eu contei para minha mãe. A minha intenção era correr depressa e contar ao meu pai e à minha mãe, aleluia. E chegando em casa, eu chamei o meu pai, chamei a minha mãe e contei para eles o que eu tinha visto. Da mesma forma que eu vi. Meu pai não duvidou de mim, minha mãe também tão pouco. E ali o meu pai ficou muito impressionado com aquilo que eu estava contando para ele. E ele disse para minha mãe: nós temos que levar a nossa filha na casa de Dona Raimundinha. Dona Raimundinha era uma senhora, como meu pai era muito rico, ele tinha aquela mulher por conselheira, que eu acredito que aquela mulher era uma mulher espírita. E ele sempre tinha conselhos, pegava conselhos com aquela mulher. E ele ali, ele abardou o cavalo e nós saímos em direção à casa daquela senhora para contar para ela o que tinha acontecido comigo. E nós fomos até a sua casa. Quando nós chegamos à sua casa, meu pai começou a explicar tudo para ela o que tinha acontecido comigo. E aquela senhora olhou para mim e ela disse para meu pai e para minha mãe: vocês têm que rezar muito por essa garota, porque essa garota vai morrer. Essa garota vai morrer, ela falava. E meu pai ficou muito preocupado com aquela questão dela dizer que eu ia morrer. E ela disse assim: mas antes que essa moça morra, ela vai ainda ser muito popular. Essa moça, ela vai ser conhecida por muitas pessoas no mundo. Ela vai ser uma pessoa que ela vai ser uma pessoa que vai falar sempre, mas ela não dizia que eu ia falar a palavra de Deus. Mas ela disse que antes que eu morresse,
eu ainda proclamaria o evangelho da salvação. Veja bem, meus amados irmãos, como o diabo, ele sabe das coisas. E às vezes você pode dizer, o diabo não sabe. Sim, ele sabe. Porque quando ele foi perseguir a Jesus no deserto, ele respondeu a Jesus Cristo com a palavra de Deus. Então ele sabe, ele entende. E aquela senhora disse para meu pai e para minha mãe que eu ia morrer. Que eu não ia viver. Que eu ia viver, mas não muito tempo. Mas eu ia logo sair daqui dessa terra. Hoje eu entendo que ela, na realidade, ela estava falando que eu ia morrer. Mas hoje eu entendo que eu ia morrer para o mundo e viver para Cristo. Hoje eu entendo isso, mas naquele tempo eu não entendia. Eu era apenas uma criança. Eu não tive infância. Eu nunca fui uma criança que tive um brinquedo. Eu nunca fui uma criança que tive infância na minha vida, porque eu já fui me adotando naquele sistema de televisão, naquele sistema de teatro. Então, meus pais não me deixavam eu brincar. Eu não tinha uma boneca. Eu não tinha nem um brinquedo sequer que eu pudesse brincar. Eu, às vezes, brincava com as outras crianças, mas não era muito tempo, porque meu pai não deixava. Meu pai era um homem muito rígido. E ele não deixava a gente sair e nem brincar com aquelas crianças. E às vezes eu pedia uma boneca, eu era louca por aquelas bonecas que tem a carinha de porcelana. Eu queria tanto ter uma boneca, eu queria ser uma criança, mas não me deixavam eu ser uma criança. Eu não podia ser uma criança, porque eu tinha que estar sempre estudando e lendo aqueles textos que eu tinha que declamar nos teatros, que eu tinha que sair. Então, mas saindo dali, eu gostaria que o técnico colocasse, dá uma pausinha aqui, o relógio em funcionamento, por favor. Então, quando nós saímos da casa daquela senhora, que nós fomos para casa, aleluia, o meu pai disse para mim, filha, você irá morrer. E eu fiquei assim, não sabia de nada, não entendia nada, porque eu era uma criança. E eu continuei como se nada houvesse acontecido, mas feliz da vida, por aquela revelação que eu tinha visto nos céus, a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me chamando, aleluia, para ser a sua discípula, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe Jesus está te chamando. Às vezes Jesus te chama de uma maneira especial. Se você tiver o discernimento de Deus, você vai entender quando Jesus te chamar, aleluia. Porque eu não entendi, mas com poucos dias eu vi o milagre de Deus na minha vida, aleluia. Aí com poucos dias passaram-se e eu tranquila, e meu pai preocupado e minha mãe preocupada também porque eu ia morrer. Mas acontece o seguinte, com poucos dias eu cheguei no meu pai, porque o meu pai era um homem muito bravo. Eu sentei no colo dele, como o filho senta no colo de Deus, o nosso pai, aleluia. Eu sentei no colo do meu pai e eu disse para ele, papai, você me deixa eu aceitar Jesus? Você me deixa eu ir à igreja dos crentes? E meu pai me olhou assim e falou, mas minha filha, quem está colocando essas ideias na sua cabeça? Eu disse, não, papai, ninguém está me pondo essas ideias na minha cabeça. Simplesmente desde o dia que eu vi aquela revelação no céu, aquela visão de Jesus no céu, eu sinto que Jesus está me chamando. E como Jesus se mostrou-se para mim, e como ele achava, meu pai achava que eu ia morrer, ele falou para mim assim, não filha, você pode ir o momento que você quiser, a hora que você quiser, desde que você me obedeça sempre. Porque meu pai era um homem muito rígido, um homem que era incrédulo, mas um homem muito certo, que tinha a palavra, se ele desse a palavra para você, era mais do que uma escrita num papel, aleluia. E ali Jesus estava me chamando, meus amados irmãos. Eu acredito que era Jesus me chamando. E chegou o domingo, eu não vi a hora de chegar o domingo para mim ir para a igreja dos crentes. E eu fui. Chegando na igreja dos crentes, eu estava ansiosa que o pastor fizesse a chamada das pessoas na frente que quisessem aceitar a Jesus. E o pastor estava pregando. Interessante que o nome daquele pastor chamava-se Raimundo, eu nunca me esqueço até hoje. E o nome da mulher que era espírita, que meu pai se consultava com ela, também chamava Raimunda. E o nome da minha mãe também se chama Raimunda. Eu não entendi esse segredo. Mas tudo bem. Cheguei à igreja, me sentei, comecei a ouvir os crentes cantarem, louvarem ao Senhor. E ali eu já comecei a sentir algo muito diferente na minha vida. Eu comecei a sentir algo de Deus na minha vida. E eu comecei a chorar.
ali no culto. Comecei a chorar. E o pastor estava terminando a pregação. Quando ele terminou a pregação, ele perguntou: quem quer aceitar a Jesus aqui hoje? Ninguém levantou a mão. Mas eu não levantei a minha mão, eu me levantei. E eu disse: eu quero aceitar Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E o pastor me chamou lá na frente. E eu fui para poder receber oração. E quando eu cheguei ali na frente, o pastor disse a toda a igreja: meus amados irmãos, a partir de hoje, vamos orar por essa garota. Vocês sabem de quem essa garota é filha, não sabem? E todo mundo dizia sim, porque todo mundo conhecia meu pai naquela cidade por a fama dele ser muito valente. E ali todo mundo disse: então, a partir de hoje, vamos ajudar essa jovenzinha em oração para que a família dela seja salva. E ali eu pedi o pastor para me contar aquela revelação que eu tinha tido naquele dia. E eu contei perante toda a igreja. E a igreja se alegrou, o povo falar em língua. E disseram: você é uma escolhida de Deus. Aleluia. E eu não conseguia, aleluia, conter as minhas lágrimas. Eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque era muito imenso o poder de Deus na minha vida. E eu via sempre aquela imagem estampada de Jesus dentro de mim. Eu via aqueles olhos serenos, aqueles olhos lindos e maravilhosos me olhando, aleluia. Os olhos do Senhor já estavam sobre a minha vida, glória a Deus. Porque Deus sabia o que eu ia enfrentar. Deus sabia o que eu ia passar. Por isso, Ele já estava me preservando, já estava me guardando com seus olhos, aleluia. E ali, meus amados irmãos, a partir daquele dia, eu comecei uma nova vida. E a Bíblia diz que João aqui viu Jesus glorificado. Jesus, ele viu ele como com seus pés semelhantes a bronze polido, refinados, como se fosse uma fornalha. Ele viu aquele homem que passeava no meio dos candeeiros, aleluia, que era Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, com suas vestes lindas, brilhantes, as suas vestes cingidas à altura do peito e na sua cintura um cinto de ouro. Eu vi Jesus com seus cabelos reluzentes, seus olhos azuis, a coisa mais linda. Agora você me pergunta: será que Jesus é um homem de olho azul? Se é, ó, meus amados irmãos, eu não sei explicar. A maneira que eu vi foi assim: olhos azuis, cabelos loiros muito longos, enrolado, aqueles cachos muito lindos, e aquela face muito transparente, aleluia. Aquela face que brilhava como o sol na sua força, aleluia. Aquelas nuvens que parece que saía de dentro delas, aleluia. Aquela luz resplandecente que iluminava em volta do seu rosto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu, como criança, não pude entender aquilo. Não entendi. Mas aceitei a Jesus e comecei a minha vida na casa de Deus. Eu digo para vocês, meus irmãos, quem tem um sonho não pode morrer. Eu tinha sempre um sonho na minha vida, de um dia ser alguém. Aleluia. E se você tem um sonho, Deus vai realizar o seu sonho na sua vida, porque Ele é fiel. E ali eu comecei a caminhar para a casa de Deus. O pastor começou a me dar oportunidades. Meu pai deixava eu ir sem problemas, apesar dele ser um espírita, mas ele me deixava eu ir para a casa de Deus. E ali na casa de Deus eu cantava, eu sempre orei. Foi desde quando eu aceitei Jesus que a minha vida foi dedicada ao Senhor em oração. Eu gostava de orar, eu gostava de falar com Deus. E eu comecei a orar por o meu pai e pela minha família. E os anos foram se passando, não muitos anos. 1 ano, 2 anos mais ou menos. Ali um dia, tinha uma festa na igreja, na Assembleia de Deus, foi onde eu me converti, aleluia. E eu pedi a meu pai que eu fosse àquela festa, porque era uma festa muito linda que ia ter ali. E eu queria estar na festa. E o meu pai falou para mim que eu não podia ir àquela festa. E eu pensei assim comigo, como criança, eu falei: isso é um desaforo. A minha igreja, e eu não posso ir. Eu desobedeci o meu pai. E eu fui àquela festa. Quando meu pai deu por falta de mim, que a minha mãe escondeu que eu tinha ido. Mas quando ele perguntou, que já era tarde, era 9 horas da noite, eu não aparecia. E meu pai perguntou: aonde está a Miriam?
Aí minha mãe falou, a Miriam está na igreja. Eu falei, mas eu disse para ela que não era para ela ir hoje. A minha mãe disse, não, mas ela foi, ela está na igreja. Aí ele pegou e falou assim, vá buscar a sua filha agora. E mandou um irmão meu me buscar. Na nossa casa tinha nesse dia um visitante chamado Acácio. Eu me lembro do nome desse moço até hoje. E ali meu irmão foi me buscar. E eu não quis voltar. Eu falei assim, já que eu vou apanhar mesmo, eu vou ficar aqui até o fim. E fiquei naquele culto até o fim. Eu sabia que eu ia apanhar quando chegasse em casa. Porque eu tinha desobedecido a meu pai. Deus também faz assim conosco, meus amados irmãos, quando nós desobedecemos. Ele não nos bate como um pai bate um filho, mas ele nos bate de maneira espiritual. E ali, meus amados irmãos, quando terminou o culto, eu falei para o pastor que estava com medo de ir para casa. E o pastor pegou e falou assim, não, eu lhe levo em casa. Me levou em casa, mas meu pai, por educação, não me bateu na frente do pastor nem na frente dos crentes. Mas ele disse para mim, não vá dormir. Eu queria ir para a cama dormir, porque eu sabia que se eu dormisse ele não me batia. Mas ele disse, não vá dormir porque eu tenho uma conversa com você. Eu falei, tudo bem, meu pai. A gente era muito obediente, meu pai nunca me bateu. Ali eu fiquei esperando, né? Todo mundo foi embora e ficou aquele senhor na minha casa, que estava lá em casa, ele ia dormir. Aí meu pai foi lá dentro conversar comigo e ele disse para mim assim, eu não falei para você que não fosse? Eu falei, sim, papai, o senhor disse, mas eu queria tanto ir nessa festa. Ele falou, mas quando eu disser não vai, não é para ir. Então, meus amados irmãos, a conclusão da coisa é, quando Deus fala para nós que é para nós não fazermos uma coisa, seja ela o que for, nós devemos obedecer. Mas eu desobedeci ao meu pai. E meu pai me bateu muito. Me bateu, mas me bateu muito mesmo. Ele nunca tinha me batido. Mas ele me bateu demais, que eu fiquei com as costas roxas, de tanta pancada, de tanta ira que meu pai estava. E minha mãe foi lavar minhas costas com água de sal, porque ele me machucou muito naquele dia. E eu ali chorando, eu disse, Jesus, tu também sofreu por mim. E eu estou sofrendo por ti, por tua causa. E eu comecei a orar. Minha mãe saiu, e eu me ajoelhei e eu disse, Jesus, eu era tão inocente, que eu falei assim, Jesus, bate nele também. Ele me bateu, Senhor. Então eu te peço, Senhor, bate nele também, Jesus. Bate nele, meu pai, bate nele. E ali meu pai me pegou novamente, eu orando, pedindo a Jesus que batesse nele. Meu pai veio novamente lá dentro, me pegou novamente, ele não me batia, ele me jogava na parede. Ele me chutava, ele estava endemoniado. Aquele espírito do diabo agarrou ele e ele me jogava. E o moço que estava lá em casa viu que a coisa estava feia, eu era uma criança apenas de 8, 9 anos de idade. E ele veio e falou, seu Zeca, não faça isso com sua filha. Ele falou, eu faço que é para ela nunca mais desobedecer e aprender a lição. Ela nunca mais vai fazer uma coisa dessa. E ainda ficar rezando, pedindo para Jesus me bater. Então eu estou mostrando para ela que eu bato nela. Ali, meus amados irmãos, eu chorei tanto naquela noite, eu não consegui dormir. No outro dia eu amanheci cheia de febre por sentimento de ter apanhado bastante, meu pai nunca tinha me batido. E ali no outro dia ele veio, me colocou na perna dele e falou, filha, me perdoe. O seu pai fez isso porque você desobedeceu. Você tem que aprender a obedecer. Olha, filha, eu quero te dizer uma coisa. Você, algum dia, se alguém disser para você que você fez algo errado, se você não fez, morra dizendo que não fez, mesmo que alguém for lhe pôr uma naipe no pescoço, mas não diga que fez. Não se condene. Mas se você fez, você fale que você fez. Você desobedeceu a seu pai ou não desobedeceu? E eu ali sentada ainda chorando, eu disse para o meu pai, sim, papai, eu lhe desobedeci. O senhor me perdoa. E agora ele disse, então me dá um beijo aqui no meu rosto. E eu tive que beijar o meu pai, mesmo sentida com ele. Eu beijei o meu pai. E eu fiquei, né, ressentida muitos dias, muito marcada, com febre, mas Jesus me restaurou. Jesus me restaurou. E aí o que aconteceu, meus amados irmãos? Com muitos dias que tinha se passado aquela guerra entre eu e meu pai começou a sentir algo estranho. Ele começou a sentir uma dor no seu umbigo. E ele achava que era uma hérnia, ok? E ele foi ao médico para ver aquilo.
porque era um caroço muito grande que começou a sair no seu umbigo e começou a crescer. E veio a fura, saía pus de dentro para fora. E ele não sabia mais o que fazer. E ele foi no médico, e sabe o que os médicos constataram que era? Ele estava com câncer. Ele estava com câncer no umbigo. E já tinha estourado. E estava saindo muito pus. E ele já estava bem abatido mesmo. E naquele tempo eu não sabia. Mas hoje eu vejo que foi Deus exigindo dele pelo que ele fez comigo. Porque quando nós servimos ao Senhor, meus amados irmãos, que você realmente tem um contato com Deus, que você realmente busca Deus na sua vida, que você realmente é uma pessoa que Jesus te ama, eu vou te falar uma coisa, se tocar em você, é tocar na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Mas naquele tempo eu não entendia nada disso. Nada, nada, nada. Ali meu pai, eu acredito que ele sentiu que ele estava em pecado diante de Deus. E ele disse para mim, filha, você vai domingo à igreja? E eu falei para o meu pai, sim, papai, eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical. Eu gostava muito da escola dominical. E sempre tinha 2 jovens que me buscavam, eu e meu irmão, para a igreja. Porque depois de mim, meu irmão também aceitou Jesus. Meu irmão Juscelino, que hoje ele é advogado, mora no Brasil, em Brasília, eu hoje é advogado. Jesus honrou ele e eu. E aí, meus amados irmãos, meu irmão foi comigo e o casal de jovenzinho veio nos buscar e nós fomos. O nome desse jovem não esqueço nunca. O nome da moça chamava-se Hulda, um nome bíblico. E o nome do rapaz chamava-se Wilson. Eles eram 2 jovenzinhos de cabelos vermelhos que amavam muito o Senhor. Eram muito usados por Deus. E não tinha um culto que se passasse que eles não viessem nos buscar e deixar em casa. Então, eu peguei amizade com aquele povo e meu pai pegou amizade com aquela família. E ele amava muito aquela família. O nome da mãe dela chamava-se Rita. Rita de Cássia. E ela vinha sempre me buscar. Quando era a mãe, era o irmão e a irmã. E era aquela bênção de Deus. E aí eu fui no culto na escola dominical e eu fui no pastor e falei, pastor, meu pai falou que quer falar com o senhor. O pastor já pensou que era outra coisa, porque como meu pai era um homem muito bravo, muito valente, meu pastor já achou que era outra coisa. E ele falou, não, nós vamos lá sim, nós vamos. Ok. Na hora de me deixar em casa, o pastor veio comigo e me trouxe até em casa para falar com meu pai. E meu pai pegou e falou para ele assim, pastor, eu quero um culto aqui na minha casa. Hoje, à tarde. Quando ele dizia hoje, tinha que ser do jeito que ele queria. Aí, então, o pastor foi lá na igreja, reuniu o pessoal, porque sempre fazia o culto ao ar livre nas tardes de domingo. No Brasil sempre é assim, ainda é assim hoje. Aí, meus amados irmãos, o que aconteceu? O pastor veio com toda a sua equipe lá em casa, trazendo toda a igreja. Aí, quando foi, eu lembro como hoje, que o culto foi dentro do nosso quintal, nós tínhamos um quintal muito grande, muito cheio de frutas. E ali, aquele culto foi realizado ali, com aquelas cornetas muito altas, cantando, né? E ali eu lembro que eles cantaram aquele hino. Ó, quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que diz, ó, quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então eles cantaram esse hino que dizia, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. E quando eles cantavam esse hino, meu pai começou a chorar. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou a chorar. E eu vendo meu pai chorando, eu nunca vi meu pai chorar, porque ele era um homem muito bravo. Eu nunca vi ele chorar, eu me comovi e fui até a ele. E abracei a perna dele e ele tremia. E eu olhava para o rosto dele e dizia, papai, por que você está chorando? E ele olhou para mim e disse, filha, eu não sei. Eu sinto algo diferente na minha vida e eu não sei o que é. Ali, quando terminou o culto, o pastor perguntou, fez um apelo, quem queria aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador de sua vida? E ali meu pai aceitou Jesus chorando, em lágrimas, aleluia. E recebeu aquele homem que era bravo, agora aquele homem era um homem manso, um homem abençoado por Deus. E ele recebeu Jesus gostoso na sua vida. Ele abraçou como Zaqueu, aleluia, a Jesus. Ele abraçou Jesus e ele disse, se eu vou ser crente,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque meu pai era um homem espírita, mas ele conhecia muito a Bíblia. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles tinham 8 filhos, nós estávamos todos ali. E meu pai chamou todo mundo, e veio todo mundo à frente, e todo mundo ali aceitou Jesus naquele dia. Meu pai, minha mãe já era crente da Igreja Batista, que ela já tinha aceitado Jesus, porque através da minha vida Jesus foi salvando. E ali todo mundo aceitou Jesus, e meu pai disse, a partir de hoje nós vamos servir a Deus nesta igreja, onde a minha filha aceitou a Jesus. E ali, meus irmãos, foi uma bênção de Deus. Naquele dia mesmo nós fomos para a igreja à noite. Foi uma bênção. E ali o pastor chamou meu pai lá na frente para orar por ele. E o pastor orou por ele. E olha, irmãos, para a honra e a glória do nome do Senhor, Jesus curou ele daquele câncer. Ele não precisou de voltar mais em médico. Ele foi curado, aleluia. Ele foi transformado, porque quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito de Deus queima as células diabólicas. Ele queima as células cancerinas, aleluia. Quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida, quando você recebe o poder de Deus na sua vida, aleluia, as trevas saem, o poder do mal sai, o poder maligno sai, aleluia. E Jesus faz morada. E Jesus fez morada na vida do meu pai. Aleluia. Agora ele era um homem transformado. Um homem abençoado por Deus. Mas, meus amados irmãos, não levou muito tempo a nossa alegria. Não levou muito tempo. Porque Jesus levou meu pai. Aleluia. Jesus levou meu pai. E aí a nossa história começa um novo capítulo. Um capítulo muito triste. Que às vezes eu não gosto de lembrar. Mas é preciso falar para que vocês entendam e vejam que Deus é Deus. Minha mãe ficou viúva com 35 anos de idade, com 8 filhos nas costas, crianças pequenas. E agora minha mãe ficou desesperada. 3 meses ela ficou sem conhecer o mundo, porque ela ficou quase louca quando meu pai morreu. Que ela não sabia como ia fazer com tanta criança. Meu pai tinha um sócio dele, que meu pai trabalhava na lavoura e também no comércio. Ele tinha comércio e tinha lavoura. E meu pai era um homem de 40 anos que comandava 35, 40 homens para ele, que trabalhava de employees, que trabalhava para o meu pai. E ali, o seu sócio foi covarde. Ele tomou tudo da minha mãe. Ele ficou com tudo da minha mãe. Minha mãe ficou sem nada, só com aqueles 8 filhos que Deus deu para ela. E ali, meus amados irmãos, o que meu pai tinha deixado para minha mãe eram 3 casas, que eu me lembro como hoje, foram vendidas. E também ele tinha deixado um dia dentro de um cofre, que ele era, como ele era um homem de negócio, ele tinha um cofre muito grande dentro de casa, que ele guardava muito dinheiro dentro daquele cofre. E eu acredito que meu pai ainda deixou um pouco de dinheiro para minha mãe dentro daquele cofre. Não foi tanto, mas deixou. E ali minha mãe ficou desesperada, com nós todos em volta dela, sem saber o que fazer. Aí o que a minha mãe fez? A família veio ao encontro da minha mãe, a família dela, e se ofereceram para ajudar a minha mãe a criar os filhos. E a minha mãe deu um dos nossos irmãos em adoção para minha avó, que é meu irmão Renato, que até hoje é vivo ainda. Depois, o meu irmão Juscelino foi morar com um dos nossos tios também, distante de nós, para poder estudar, porque não tinha condições de estudar. E agora ficou nós, os menores, e os mais velhos com minha mãe. Os mais velhos se casaram, 3 se casaram. E agora tinha eu, meus 2 irmãos pequenos, junto com a minha mãe. E eu era os pés e as mãos da minha mãe como criança, mas eu fazia de tudo dentro de casa. E aí a minha mãe disse para mim, filha, você quer estudar? Porque tinha muita gente que vinha ao encontro da minha mãe, todo mundo só queria eu. Só queriam eu. E a minha mãe dizia assim, eu não tenho coragem de dar minha filha. Eu não tenho. Mas aí uma tia minha que morava em Brasília se dispôs e disse, olha, eu quero ajudar a tua filha.
eu quero colocar ela na escola, eu quero que ela seja formada para um dia ela ter condições de ajudar você. Aí ela veio lá e conversou com minha mãe, e minha mãe aceitou a proposta. E eu também aceitei, mesmo com meu coração doído, choroso, eu falei assim, eu vou fazer isso em amor à minha mãe. E ali eu fui, para aquela terra distante da minha mãe. Meus amados irmãos, eu nunca tive infância, eu nunca tive um brinquedo, eu nunca tive uma boneca, eu nunca tive nada de brinquedo, eu já cresci adulta. Ali, meus amados irmãos, eu fui estudar nas casas alheias e trabalhar. Eu com 9 anos de idade, eu já trabalhava para mim mesma. Foi difícil a minha vida, muito difícil. Nas madrugadas, eu levantava e eu chorava como criança, que eu era uma criança, sentindo falta da minha mãe, sentindo falta dos meus irmãos. Eu sentia falta de todos, do carinho materno. E eu tinha vontade de voltar. Mas eu dizia, eu não posso, porque eu tenho que ajudar a minha mãe. Eu tenho que ir até o fim, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer. Eu tenho que ser uma pessoa de responsabilidade para ajudar a minha mãe. Ninguém vai mais abusar da minha mãe, eu dizia. Eu vou ajudar a minha mãe. E assim nós fomos dispersados, meus irmãos. Como o povo judeu foram dispersados. E no Salmo, eles diziam, quando os egípcios diziam para eles, canta-nos um hino, um cântico de Sião. E eles diziam, esse Salmo relembra a minha história. E eles diziam, como cantaremos o hino do Senhor em terra estranha, com o nosso coração amargurado, com nossa vida triste. Assim era a minha vida. E eu digo para você, se você tem uma família, valorize a sua família. Dê valor na sua família. Aqueles que te rodeiam, seus filhos, seus pais, podem ser velhinhos. Ajude os seus pais, meus irmãos. Ajude os seus filhos. Ajude os seus irmãos. Ajude a sua mãe. Olha, eu digo para você, eu sofri. Eu sentia muita dor no meu coração de falta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Foi uma tragédia muito grande. Mas Jesus foi comigo o tempo todo. E eu digo até hoje, Jesus teve algo especial na minha vida. E é por isso que às vezes você pode olhar o meu testemunho na internet. Eu tenho vários testemunhos de curas. Testemunho de quando eu fui arrebatada, que Jesus me fez esse arrebatamento, como o João aqui aconteceu com ele. Não foi porque eu pedi ao Senhor. Deus me escolheu para esta missão. Porque desde a minha infância, Jesus já tinha me escolhido, aleluia, Ele já tinha me escolhido para proclamar a sua palavra de uma maneira especial. Graças a Deus. Meus irmãos, e eu fui obediente, como José foi ao Egito. Eu também fui ali àquele lugar. Sofri, entrei em depressão, chorava muito, mas Deus foi comigo até o fim e é comigo até hoje. Depois me casei muito nova, tive meus filhos eram como meus irmãos. E meus filhos foram crescendo junto comigo. E até hoje eles estão junto conosco. São filhos obedientes, graças a Deus. São filhos que são diferentes porque criamos no amor de Deus, na palavra de Deus. E eu digo para você, você que é filho, você que é filha, valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Porque se você hoje não valoriza porque ele está do seu lado, o dia que ele morrer, o dia que ele faltar na sua vida, você vai ver a falta que eles fazem. E a Bíblia diz que primeiramente nós temos que fazer aos nossos de casa, depois aos de fora. Meus amados irmãos, eu tenho feito, graças a Deus, para honra e glória no nome do Senhor, eu digo isso, eu tenho ajudado muitas pessoas. Tudo que já veio para minhas mãos, eu ajudei os outros. Tudo que foi meu, eu dei para os outros. Talvez você possa dizer, é mentira dessa mulher, mas eu posso provar, se algum dia alguém quiser ver. Eu fiz muitas boas obras, e eu sei que isso está no coração de Deus e no livro de Deus. Às vezes eu até falo, hoje eu digo, Senhor, eu esqueci de mim. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus também, Ele se despiu, tirando Jesus Cristo dos céus, para vir à terra e dar-se a si próprio por nossas vidas, aleluia. Então eu digo, meu amado, hoje para você, honre ao seu pai, honre a sua mãe, honre a seus filhos, honre a sua família, porque a Bíblia diz
que honrar o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa diante de Deus. Se você, a Bíblia diz, se você desonra o seu pai, se você desonra a sua mãe, seja morto de praga, diz a palavra de Deus. Você está debaixo de maldição. Se você tem algo contra o seu pai, se você tem algo contra a sua mãe, dentro do seu interior, vá a ele, vá a ela, perdoe em nome de Jesus e seja sarado. Porque enquanto você não perdoar, você não poderá ser sarado. Porque a Bíblia diz que as coisas começam primeiro dentro da nossa casa, para depois sair para fora para ajudar os outros. Mas tem pessoas que preferem ajudar os outros lá fora do que ajudar os seus próprios familiares. E eu digo para você, é errado diante de Deus. Aos olhos de Deus você está fazendo errado. Tudo bem que você tem que ajudar lá fora, mas primeiro ajude os seus da sua casa, para depois você ajudar os seus lá fora, as pessoas lá fora. Porque tem muitas pessoas que ajudam lá fora e esquecem dos seus dentro de casa. Não está correto, meus amados irmãos. Está erradíssimo. Erradíssimo. Ajude primeiro ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, e depois você ajuda os que estão lá fora. Porque é mandamento de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Honra o teu pai com a tua fazenda. Honra o teu pai com tudo que tu tens. E você será honrado. Porque quando você honra o seu pai e a sua mãe, você será honrado diante de Deus. Aleluia. Mas se você desonra, a Bíblia diz que o filho que não honra seu pai, ele é digno de morte. Está escrito na palavra de Deus. Dos 10 mandamentos fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Assim como nós também devemos honrar a Deus, que é o nosso Pai, que está nos céus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aqui fica o meu testemunho de verdade. Como disse João também, que testemunhou de Jesus. A Bíblia diz que vós sois justificados pela palavra do vosso testemunho. O diabo não quer que você testemunhe de Jesus. Ele não quer que você testemunhe das grandezas de Deus. Por quê? Porque ele quer abafar as coisas de Deus. Ele quer abafar o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu digo para você, proclame o evangelho de Jesus Cristo. Testemunhe a vida de Jesus Cristo. Testemunhe Deus na sua vida. E você verá a bênção de Deus sobre você. Aleluia. Eu vou louvar o Senhor com o hino. Glória a Jesus. Eu também louvo ao Senhor. E eu não posso deixar de louvar ao meu Senhor, porque Ele é o dono da minha vida. Ele fez tudo por mim. Quando eu me achava já sem saída, eu cansei de dizer, Senhor, Tu és o meu bem maior. Eu cansei de dizer, Senhor, eu não tenho mais ninguém na minha vida. Eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, eu não tenho meus irmãos, Senhor. Mas Tu és o meu bem maior. Jesus, Tu és tudo para mim. E hoje eu sou essa pessoa que sou, aleluia. Sou cantora evangélica, já gravei 6 CDs, estou no meu 7º agora, do meu testemunho de arrebatamento, que inclusive vai ser o lançamento no dia 10 desse mês que vem, na Igreja Assembleia de Deus, número 15, Marion Street, lá em Boston, Medford, e vai ser uma grande festa. E eu tenho um prazer muito grande de louvar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E aquela espírita, meus amados irmãos, disse que eu ia atingir muita gente, que eu era uma mulher que eu ia ser muito popular antes da minha morte. E olha, eu louvo ao Senhor, porque através da palavra de Deus, através das redes internacionais de internet, eu tenho atingido milhões. Glória a Jesus. Milhões têm ouvido o meu testemunho. E isso é para mim? Não. É para a glória do meu Pai, que está no céu, que é o meu Deus que cuidou de mim, que é o Pai dos órfãos, das viúvas e dos abandonados. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Jesus tem algo para dar a você. Venha a Ele com todas as suas cargas e venha buscar mesmo de verdade, porque quando você buscar de verdade, a verdade vai te libertar, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, louvando ao Senhor com vocês, juntamente com vocês, essa que vos fala, cantora Miriam Camargo, que tem o prazer de louvar ao Senhor, depois desse lindo testemunho, esse testemunho de fé que vai edificar a sua vida, e eu espero que você seja alcançado por esse testemunho, para a glória de Deus. Amém? E se você tem algo de Deus, aproveite e conte, porque através do seu testemunho, vidas se renderão aos pés de Cristo. E se você algum dia quiser uma oração, não se detenha, entre no nosso canal, que é Cântico de Sião, e você pode me mandar uma mensagem, porque eu, meus amados irmãos, toda vez que eu entro na rede internacional de internet, eu estou já preparada, orando por todos os meus ouvintes, aquelas pessoas que nos assistem.
eles todos são abençoados através da nossa oração, do poder de Deus. Aleluia. Então agora escute Miriam Camargo louvando ao Senhor juntamente com vocês para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E você está ouvindo o programa Cântico de Sião, que sempre chega ao seu lar com boas novas de salvação, aleluia. Com essa paz maravilhosa, com essa mensagem maravilhosa, que transborda a minha e a sua alma. Glória a Jesus. E nós estamos chegando ao término do nosso programa, não é? E dizendo assim que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes que estão nos assistindo. Dizendo assim que fique conosco na próxima oportunidade, se Deus quiser, se Jesus não vier até lá, amém? E eu gostaria de avisar a vocês também, se alguém aqui dos Estados Unidos quiser viajar para Israel, nós estamos programando uma viagem para março 17 de 2017, ano que vem, ok? E você vai ter o privilégio de conhecer a Terra Santa, a terra onde Jesus andou, a terra onde Jesus nasceu, a terra onde Jesus pregou o seu evangelho. Você irá caminhar nas passagens, nas páginas da Bíblia. Você vai ver ali as maravilhas de Deus. É um lugar lindo, é o maior investimento que você faz na sua vida. Para a sua vida é o melhor investimento. Se você quer entrar em contato conosco através dessa viagem, está ali o nosso telefone na tela para mais informação, 508-304-2582. Você irá falar diretamente comigo, ok?
E nós estaremos com todo prazer falando com você. Por favor, vamos a Israel. Vamos à terra bendita de Deus, aleluia. Jesus, o Filho de Deus, nasceu ali na terra de Jerusalém, em Belém da Judéia, onde nós iremos ver lá em Belém da Judéia, o lugar onde Jesus nasceu. Nós iremos passear ali nos sites, lendo a palavra de Deus, onde Jesus andou. No mar da Galiléia, onde Jesus andou por cima das águas. Você vai andar também, não em cima das águas, vai andar no barco em cima das águas, certo? Mas você vai estar ali, você vai comer o peixinho de Pedro, que Pedro comeu, onde eles pescavam. Oh, que maravilha! Jesus amado, eu até me arrepio de falar essa notícia. Que notícia linda, que notícia boa. Glória a Jesus, nós estamos programando esta viagem para a glória de Deus. Você é o nosso convidado especial, por favor, entre em contato, pega o número ali de telefone muito rápido e começa a chamar para marcar o seu apontamento para a gente ir a Israel, para nós ir lá na terra onde Jesus andou, onde Jesus palmilhou, amém? E assim que Deus te abençoe, vou orar agora por vocês, nós temos 2 minutos e pouco para acabar o programa, vou orar para você, para a sua vida espiritual, sua vida material, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós oramos agora pelos nossos ouvintes, Senhor, visita cada coração, cada alma, Senhor. Ó Deus, cada lar, Jesus, aqueles que estiverem enfermos, cura, Senhor. Aqueles que estiverem em depressão, Jesus, resolve, Senhor, o problema da depressão. Aqueles que estiverem em dificuldade financeira, Senhor, resolve, Senhor, eu te peço, Senhor, envia o teu anjo, entra dentro da casa dos nossos ouvintes, Senhor, e faz a tua vontade na vida de cada um deles, meu Deus. Ó Senhor Jesus, pelo amor do teu nome, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até a próxima oportunidade, se assim Deus quiser, se Ele nos trouxer vivo até lá. Vamos a Israel. Amém? Glória a Jesus.